Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou gravar essa revisão para vocês, espero que ajude bastante, para vocês conseguirem com mais facilidade aí fazer o trabalho, a prova, tirar todas as dúvidas, caso vocês ainda estejam com algumas. Então, vamos lá. Então, tô gravando aí para vocês com muito carinho, preste bastante atenção e bora lá, gente. Então, primeira questão aí que eu vou revisar com vocês, para a gente achar a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. Primeiro, gente, para a gente obter a equação de uma reta, a gente precisa ter no mínimo um ponto e seu coeficiente angular, certo? Então, aqui a gente conhece dois pontos, então qualquer um desses dois que a gente utilizar depois vai dar certo o exercício. Então, aqui a gente precisa ter o coeficiente angular, que a gente ainda não tem. Então, gravem isso. Para ter a equação de uma reta, a gente precisa ter no mínimo um ponto e o seu coeficiente angular. Então, quando a gente tem dois pontos, para achar o coeficiente angular, a gente usa essa fórmula. Variação de y, ou seja, y do ponto B menos y do ponto A, dividido por variação de x, ou seja, x do ponto B menos x do ponto A. Certo? Coeficiente angular representado aí pela letra M. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso cálculo aqui, ó. O M vai ser igual a y do ponto B, 5, menos y do ponto A, 3. Tudo isso dividido por x do ponto B, que é 4, menos x do ponto A, que é menos 1. Então, cuidado aqui para não errar sinalzinho, é menos, abre parênteses, menos 1. Porque se vocês colocarem já colocar menos 1 direto, vocês estão considerando que o 1 é positivo e ele é negativo, certo? Essa atenção aí que vocês precisam ter, certo? Então, vamos lá. 5 menos 3 vai ser 2. 4 menos o menos 1. Sempre que tiver um sinalzinho negativo na frente do parênteses, quer dizer o oposto. Vai trocar o sinal do número que está dentro. É negativo, passa a ser positivo. Vai ficar 4 mais 1, que vai resultar em 5. Então, já achamos aqui o nosso coeficiente angular. Não dá para simplificar, não tem nenhum número que dá para dividir por 2 e que também dê para dividir por 5. Sempre que forem primos, né, 2 e 5 são primos, não vai dar para simplificar mais, certinho? Deixa eu afastar mais para cá para vocês verem aí com facilidade. Então, depois que a gente obtém o coeficiente angular, e aí a gente só substitui o ioiô-xoxô, que é a equação fundamental da reta, y menos yo igual a m que multiplica x menos xo. Então, sempre que calcular o coeficiente angular, já tiver o ponto, só substituir o ioiô-xoxô, certo? Então, vamos lá. Aí vocês podem escolher ou A ou B, porque os dois fazem parte da reta, tá? Eu vou escolher aqui o B. Escolhendo o B, 4 e 5, ó, como eu já falei, tanto faz. Os dois que vocês escolherem vai dar a mesma equação da reta, certo? Então, ó, lembrando ó, que vocês só vão substituir o YO e o XO. O Y e o X vocês vão deixar indicado, certo? E o M, que é o coeficiente angular. Então, vai ficar Y menos YO, Y do ponto, que é 5. Coeficiente angular, 2/5, que multiplica X menos XO, o X do ponto, 4. Certo? Dicas. Sempre pega o ponto que vocês escolherem, coloca assim do lado ou aqui em cima, como eu coloquei, porque às vezes na pressa vocês podem pegar X de um ponto, o Y do outro, aí tá errado. Vocês têm que pegar o X o X e o Y do ponto que vocês escolheram, certo? Então vamos aqui resolver. Lembra, gente, do macete? Quando tem fração, entendeu? Não precisa vocês fazerem a MMC, tem uma maneira bem mais simples. Como a fração é uma divisão e a operação contrária, a divisão é multiplicação, a gente passa multiplicando aqui, ó, já direto. E aqui a gente já faz chuveirinha, já vai estar pronto aqui o exercício. 5 vezes y, 5y, 5 vezes menos 5, sinais diferentes, negativo, menos 25. E aqui chuveirinho, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 4, menos 8. Aí quando a gente chega nessa partezinha aqui, a gente volta no nosso enunciado e pediu a equação reduzida. Equação reduzida, qual que é o formato? Tudo igual a y.
Então, a gente vai isolar o y sozinho desse lado, certo? Porque se pedisse equação geral, a gente ia passar tudo para o primeiro membro, para esse lado, e igualar a zero. Porque a equação geral, o formato dela é igual a zero, certo? Então, aqui a gente vai deixar o y sozinho desse lado, vamos tirar o menos 25 daqui. Então, vai ficar 5y igual, que a gente já tem depois o igual, que é 2x menos 8. Aí vai passar o menos 25 para cá. Quando muda de lugar, a gente não pode esquecer de trocar o sinalzinho. É negativo, vem para cá, positivo. Então, vai ficar 5y igual 2x. Aí a gente vai fazer 25 menos 8. Aí vai resultar aí, vocês vão fazer o cálculo, vai resultar em 17, certo? Então vai ficar mais 17. Certinho aí, gente? Aí depois que vocês fizerem isso, aí vocês pensam, tá tudo igual a y? Ainda não. Tá igual a 5y. Então, vamos lembrar que quando tem um número na frente da letra, não tiver sinalzinho entre a letra e o número, tem um sinalzinho de multiplicação. Então, 5 está multiplicando a letra. Então, qual operação contrária à multiplicação? Divisão. Então, 5 vai passar dividindo quem está depois do igual. Então, vai ficar y igual 2x mais 17. Tudo isso dividido por 5, certo? Então, olha que interessante. Quando a gente está no formato da equação reduzida, tudo igual a y. Quando pede a equação reduzida, dá para a gente saber se a gente fez certo o cálculo. É só a gente lembrar que quando está na equação reduzida, de olhar, a gente já consegue identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular é o valor que está na frente do x, ó, que é 2/5. E é verdade, é o valor que a gente achou, ó, como coeficiente angular, certo? Se desse um valor diferente, vocês teriam errado. Então, a maneira aí de vocês terem certeza que está certinho, quando pedir equação reduzida, olha o valor que está na frente do x e vê se é igual ao valor que vocês acharam para o coeficiente angular. E o coeficiente linear, né, que é o valor que está sozinho, né, que é só para vocês lembrarem, né, que é o conceito, né, que no gráfico, né, seria o valor, né, onde a reta corta o eixo y, certo? Então, é isso, gente. Então, pedir equação reduzida, tudo igual a y. Se pedir equação reduzida, equação geral, sempre vocês precisam ter no mínimo um ponto e o seu coeficiente angular, certo? Depois substituir aqui o ioiô-xoxô, que é a equação fundamental da reta. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Aí a gente vai fazer agora uma questão pedindo a equação geral da reta para treinar, tá? Vou trocar aqui já. Determine a equação geral da reta. Vou pegar aqui outra caneta. Determine a equação geral da reta que passa aqui, ó. Vou aproveitar o enunciado, para o vídeo não ficar muito grande. É que passa pelo ponto B, 6 e 3 e que possui inclinação igual inclinação de 135 graus. Vamos lá. Então, gente, aqui ele já deu o ponto. Aí sempre tenha isso em mente. Então, independente do enunciado, vocês não vão ter aí dificuldade. Então, é o seguinte, tenha isso em mente. Pediu a equação da reta, vocês precisam ter o quê? No mínimo um ponto. A gente tem um ponto? Temos. E o coeficiente angular. O coeficiente angular a gente não tem. Então, o coeficiente angular a gente pode encontrar de duas maneiras. Por 2 pontos, usando aquela formulazinha que eu acabei de explicar no exercício, né? Variação de y dividido por variação de x, né, que a gente acabou de fazer, ou a tangente da inclinação, certo? Então, deixa eu colocar aqui no exemplo 2, tangente da inclinação, ou seja, a gente vai calcular o m, vai ser igual a tangente, a inclinação ele deu que é 135 graus, então o m a gente vai calcular facilmente, que é a tangente 135. A tangente 135, para a gente conseguir saber, a gente tem que lembrar que a tangente de 45 é quanto, gente? A tangente de 45 é 1. E a tangente 135 está lá no segundo quadrante, né?
o ângulo de 135 graus, né, está lá no segundo quadrante. Aí é uma maneira fácil, sim, para vocês, de repente, bateu aquela dúvida, certo? Vocês vão precisar, assim, fazer muito cálculo. Aqui é 30, 45 e 60. Aí depois vem 120 no segundo quadrante, 135 e 150. Aí se vocês lembrarem que tangente é seno dividido por cosseno, e o 135 está aqui no segundo quadrante, e o seno no segundo quadrante é positivo, e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Aí se vocês fizerem mais com menos, sinais diferentes, negativo. Porque a tangente é o seno dividido por cosseno. Se vocês obtessem o valor de seno de 135 dividido pelo cosseno de 135, vocês iriam obter aí a tangente de 135 graus, certo? Então, vocês iriam fazer a regrinha de sinais, né? Que ia dar menos 1, por isso que dá negativo, né? É uma maneira aí de vocês pensarem. Então, sempre, gente, lembrar que no primeiro quadrante a tangente é positiva e no segundo quadrante a tangente é negativa, certo? Facilita. Então, se eu falasse para vocês tangente aí de 150, vocês iriam lembrar lá na tabelinha que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, logo a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Se eu falasse para vocês tangente de 60, raiz de 3, então a tangente de 120 é menos raiz de 3, certo? Então, se vocês souberem as tangentes do primeiro quadrante, dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, só trocar o sinalzinho para os valores, para os ângulos, né, do segundo quadrante, né, correspondente, né, a esses ângulos notáveis de 30, 45 e 60, certo? Aí bateu aquela dúvida, 30 é correspondente a quem? Né? 150, melhor dizendo, é correspondente a quem? É só fazer 180 menos 30, que dá 150. 135 é correspondente a quem no primeiro quadrante? É só fazer 180 menos 45, 135. A 120 é correspondente a quem? É só fazer 180, que é o total, e tirar 60, que vai dar 120. Então se bater aquela dúvida, correspondente a quem? Que é só trocar o sinalzinho de quem é correspondente, certo? Então, é só fazer essa continha de subtração. Então, m é igual a menos 1. Certo? Se fosse 45, iria ser 1. Então, tem que lembrar aí da tabelinha, tá, gente? Então, lembrar que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, 45, 1, e de 60, raiz de 3. É só lembrar, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? Então, depois, ó, que você calculou o coeficiente angular, já tem o ponto, só substituir aí no ioiô xoxô. Aí, ó, vamos lá. O YO é o Y do ponto, que é 3. O coeficiente angular, menos 1. X menos XO, 6. Aí aqui, ó, fazendo chuveirinho, menos 1 vezes X, menos X, menos 1 vezes menos 6. Menos com menos, mais. Aí, como pediu a equação geral da reta, a gente vai passar tudo para o primeiro membro igual a zero. O formato da equação geral é igual a zero. Então, vai ficar y menos 3, aí não esquece de trocar o sinalzinho. Menos x é negativo, vem para cá positivo. 6 é positivo, vem para cá negativo. Aí a gente tem que arrumar, não pode deixar desse jeito. O formato, a ordem é primeiro o x, depois o y. Aí aqui vocês não precisam trocar sinal, certo? Pega o x do sinalzinho que ele tá, o y com o sinalzinho que ele tá, e junta, né? Os números, né, que não tem letrinha. Menos 6 com menos 3, menos 9, igual a zero, certo? Que é o nosso termo independente. Lembrando aí, só para a gente lembrar que tem exercícios que vai precisar, lembrando, né, que o valor que está na frente do x é o A, que é 1, o valor que está na frente do y é o B, que no caso é 1 também, e o termo independente é o C, que não acompanha letrinha nenhuma. Esse exercício não pediu, mas tem questões que a gente precisa saber. Certinho? Então, a gente já determinou aí a equação geral da reta facilmente, é rapidinho esse tipo de questão.
Então, se ele te der a inclinação, só você calcular a tangente da inclinação, que aí você obtém o coeficiente angular. E aí, já tendo ponto, é só substituir aqui o ioiô xoxô. Porque para a gente obter a equação de uma reta, a gente precisa ter no mínimo um ponto e o coeficiente angular. Certinho? Então, vamos aí para outro exemplo. Exemplo de fração a gente já fez, né? Aquela regrinha que eu expliquei para vocês. Vamos fazer aí um exemplo aí para a gente achar a equação da reta se a gente tiver um gráfico, certo? Então, vamos lá. Se a gente tiver aí um gráfico, esse exemplo 3 aí, determine a equação geral da reta. Vamos treinar geral? Muita gente tem dúvida aí. Vou colocar aqui o gráfico. Determina a equação geral da reta. Vou colocar desse jeito aqui, que muita gente tem dúvida quando fica assim. Ó, então vamos lá para determinar os pontos. Então aqui, gente, é bem simples. Ó. Cuidado, quando a reta está passando aqui, ó. No caso aqui, quando a reta está passando pelo eixo Y, pelo eixo X, né, é determinado aqui um ponto, certo? Na hora que ela intersecta, ela passa aqui pelo eixo Y, pelo eixo X. Aí a gente tem que lembrar uma regrinha, que quando a reta, ó, quando o pontinho está no eixo Y, significa que o X é 0 e aqui o nosso Y é 5, certo? E quando o pontinho está no eixo X, o Y é 0, é sempre ao contrário. Se está em Y, X é 0. Se está em X, Y é 0. Então, X é menos 8 e Y é 0. Sempre lembrar que um ponto é formado por X e Y. Que o primeiro é o X, o segundo é o Y. X e Y, igual a gente fez aí nas outras questões. A gente precisa saber bem isso, senão a gente não resolve nenhum exercício. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? A gente, para achar, aí pediu a equação geral da reta. Aí, o que a gente precisa ter para achar a equação geral de uma reta? A gente precisa ter no mínimo um ponto, a gente tem 2. Então, ó, estamos bem aí. Mas precisa ter o coeficiente angular. O coeficiente angular a gente não tem. Mas quando a gente tiver 2 pontos para achar o coeficiente angular, qual é o caminho mesmo? Usar a regrinha, variação de y dividido por variação de x, ou seja, y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A, certo? Aqui eu vou nomear como A e como B, mas poderia ser outras letrinhas. Se você pegar um exercício com outras letrinhas, só vocês adaptar aqui, certo? Se aqui fosse, se vocês pegassem o exercício pronto, aqui fosse C e D, eles nomeassem, era só vocês fazerem y do ponto C menos y do ponto D dividido por x do ponto C menos x do ponto D, certo? Então vamos lá. Y do ponto B, a gente considerou aqui, eu nomeei o A e o B, tanto faz aqui a ordem, tá, gente? Eu nomeei aqui como A e aqui como B, então y do ponto B, então é 0, lembrando que o y sempre é o segundo valor, e menos 5. Que é o y do ponto A. X do ponto B, menos 8. E x do ponto A, 0. 0 menos 5, menos 5. Menos 8 menos 0, menos 8. Aí aqui, gente, cuidado de não errar sinalzinho, tá? Vocês precisam fazer a regrinha de sinal menos com menos, mais 5 oitavos. Depois que achou o coeficiente angular, aí é só escolher um desses pontos e substituir aonde mesmo? Ioiô xoxô. Y menos YO igual a M, que multiplica x menos XO. Certo? Eu vou escolher o ponto A, 0 e 5. Então, vamos lá. Y menos o YO, o Y do ponto, que é 5. Coeficiente angular, ó, 5 oitavos. X menos XO é 0. Mais uma vez, gente, coloca o ponto que vocês escolheram aqui, para na pressa vocês vão pegar, de repente, X de um ponto e o Y do outro, aí tá errada a questão. Então, vamos lá. Aqui, ó, macete que eu expliquei para vocês. Quando for fração, não vão errar isso, tá? Não precisa tirar MC.
senão demora muito. Então é só vocês pegar o denominador, já multiplicar aqui, ó, pelos 2, se estiverem aqui, depois só fazer chuveirinho, tá? É bem mais rápido. 8 vezes y, 8y, 8 vezes menos 5, sinais diferentes, negativo, menos 40. Aqui chuveirinho, 5 vezes x, 5x, aqui vai dar 5 vezes 0, nem precisa colocar que é 0. Aí como pediu a equação geral, gente, a gente vai fazer o que mesmo? Igualar y igual a 0, quero ouvir? Igualar a 0, gente. Então vai passar tudo para o primeiro membro, no caso aqui é só 5x, vai ficar 8y menos 40. 5x é positivo, vem para cá negativo, tudo isso igual a 0. Mas aí cuidado, a gente precisa colocar na ordem. Qual que é a ordem mesmo? Primeiro vem o valor que está com x, depois quem está com y e depois quem está sozinho. Certo? Aí a gente já pega do jeitinho que tá aqui, ó. Mesmo sinal, menos 5x, mais 8y, menos 40. Mas cuidado que tem uma regrinha, que o A, que é o valor que acompanha o x, que está na frente do x, não pode ser negativo. O que a gente tem que fazer para ele se tornar positivo? Multiplicar tudo por menos 1, aí vai trocar o sinalzinho de tudo. Certo? Então, atenção aí nesse detalhe. Então, vai ficar 5x menos 8y mais 40 igual a 0. Aí terminou aí a questão. Então, essa é a equação geral aí da nossa reta. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos novamente falar aí de coeficiente angular. Tá? Decora a tabelinha, a parte aí da tangente. Tá? Isso é algo assim muito importante. Vocês já terem decorado. Isso é algo assim que aparece bem. Então, se eu pedir, eu determino coeficientes angulares das retas a seguir. Então, determine os coeficientes angulares das retas a seguir. Então, ó, primeira situação, inclinação, a reta tem inclinação de 30 graus. Depois, a reta passa pelos pontos A, 3 e 2, e B, menos 6 e menos 9. Vou colocar negativo para gente treinar isso. Importante. Então, gente, sempre que ele der inclinação e pedir o coeficiente angular é muito simples. É só a gente calcular a tangente da inclinação. Ou seja, a gente vai calcular aqui a tangente. O M vai ser igual a tangente de 30 graus. Você tem que lembrar da tabelinha. Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Acabou a questão. Se eu pedisse 150, menos raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, lembrar a tabelinha. 30, 45, 60. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. E no segundo quadrante, esses valores, porém negativos. Certo? Então, vamos lá, gente. Aí, se der 2 pontos, como que calcula o coeficiente angular mesmo? A gente acabou de falar. Regrinha. Variação de y do ponto B menos y do ponto A, dividido por variação de x, ou seja, x do ponto B menos x do ponto A. Então, vamos lá. Y do ponto B, menos 9. Y do ponto A, menos 2. X do ponto B, menos 6. E x do ponto A, 3. Ó, treinar esse sinalzinho negativo, ó, operação com número negativo, menos 9 com menos 2, isso aqui a gente não faz menos com menos, não. Tá? Essa regrinha é só na multiplicação, na divisão. Aqui a gente está somando dois números negativos. Então, aqui vai dar menos 11. E aqui, menos 6 com menos 3, somando dois números negativos. Então, vai dar menos 9. A gente mantém o sinalzinho e soma. Aí, aqui é só fazer, ó, regrinha de sinal. Que essa regrinha de sinal usada na multiplicação, na divisão. Sinais iguais, positivo. Menos com menos, mais. Então, vai dar 11 nonos. Certo, gente? É isso aí. Vamos lá, que o vídeo está bem grande. Vamos falar aí de distâncias de um ponto à reta.
muita gente tem dúvida para usar as fórmulas, tá? Tem vários casos esse aqui, mas não é difícil, só ter atenção. Vamos lá. Exemplo 6 aí. Calcule a distância do ponto P 2 e 5. A reta é 4x mais 5y mais 1 igual a 0. Então, vamos lá, gente. Sempre que falar a distância de um ponto a uma reta, cuidado para não confundir. Distância entre dois pontos, né? Raiz quadrada, né? Da variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Que aqui já não vai entrar nessa prova, certo? Distância de um ponto a uma reta, aquela fórmula lá, gente. D igual a AXO, módulo de AXO mais BYO mais C, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Aí muita gente dessa fórmula e pensa, o que eu vou fazer aqui? Quem é quem? Mas é bem simples de aplicar, gente. Primeira coisa, a sua equação da reta tem que estar no formato geral. Se não tiver, vocês têm que transformar. Eu vou fazer um assim com vocês, tem até um assim no trabalho, tá? Então, vamos lá. Sempre lembrar que o A, o B e o C, vocês vão identificar na equação da reta, certo? Por isso que a equação da reta tem que estar no formato geral. Porque se não tiver no formato geral, vocês não vão ter o A, o B e o C, certo? Então, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Se tiver no formatinho geral, vocês já colocam aqui A, B e C. Mas sempre analisa se está na ordem. Que a ordem é o primeiro que vem o segundo com Y e o terceiro que está sozinho, sem letrinha nenhuma. Sempre analisar se está na ordem, certo? E lembrar que o XO e o YO vocês vão identificar em um ponto, certo? Depois disso é só substituir na fórmula. Então fica A, o nosso A é 4, vezes o XO que é 2, mais o B que é 5, vezes o YO que é 5, mais o C que é 1. Mais 1, fecha módulo, dividido por A, que vai ser 4 ao quadrado, mais o B, que vai ser 5 ao quadrado, certo? Então, sempre ter que dar positivo, por isso está em módulo, porque não existe distância negativa, certo? Vou fazer mais para cá, que aí vocês visualizam bem. Então, gente, vamos lá, 4 vezes 2, 8, vai ficar 8 mais 25, mais 1, dividido. Aí aqui a gente vai fazer 16 mais 25, aí vai fazer a continha, vai fazer 16 mais 25, raiz quadrada de 16 mais 25, aí vai fazer o cálculo. Aí, gente, vocês vão fazer aí a conta, 25, aqui vai dar 34, né, gente? 34, aí vocês vão fazer aí 16 mais 25, aí vai dar aí 41, aí vai dar raiz quadrada de 41, certo? É isso mesmo, deixa eu confirmar, isso, 41. Então, aí depois, gente, vocês vão lembrar, aí aqui vocês já podem tirar do módulo, porque o módulo de qualquer número é positivo. Então, o módulo de 34 vai ser 34, certo? Então, o módulo de número positivo, número negativo é sempre positivo, certo? Porque módulo é a distância, né, em relação à origem. Então, por isso está em módulo que não existe distância negativa. Aí tem um detalhezinho que muita gente esquece, certo? Sempre que a raiz estiver embaixo, a gente precisa racionalizar, a gente precisa tirar ela aqui do denominador. Para tirar ela aqui do denominador, a gente vai multiplicar por ela em cima e embaixo, certo? Ou seja, vai multiplicar ela pelo numerador e pelo denominador. Então, vai ficar 34 vezes raiz de 41, vai ser 34 raiz de 41. E duas raízes quadradas multiplicadas dão o próprio valor fora da raiz, então vai dar 41. Aí terminou a questão, porque não tem nenhum número que dá para dividir por 34 e que também dê para dividir por 41, e não tem raiz quadrada exata de 41. Então aqui não tem mais o que ser feito,
Então, terminou a questão, certo? Então, é isso, nesse tipo de questão, vocês têm que ter aí atenção. Sempre lembrar que o A, o B e o C vocês olham na equação geral da reta. Por isso que a equação tem que estar no formato geral. E o x, o e o y no ponto, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer um aí, que a equação não está no formato certo. Para a gente ter que deixar no formato certo. Vamos supor, colocar aqui um exemplo. O nosso ponto aí seja... nosso ponto aí seja 1 e 3, nosso ponto P. E a nossa reta esteja nesse formatinho, 4x mais 2y igual a 4, certo? Aí nesse caso aqui, a nossa equação parece que está no formato geral, mas ainda não está. A gente tem que arrumá-la, a gente tem que passar o 4 para o primeiro membro, certo? Então aqui a gente vai colocar 4x mais 2y, 4 é positivo, vem para cá, negativo, tudo igual a 0. Certo? Então tem que estar no formato tudo igual a 0. O formato da equação geral. Primeiro vem o x, depois o y, o termo que acompanha o x, depois o termo que acompanha o y, e depois o termo aí que está sozinho, o nosso c, que é o termo dependente. Tem que estar nesse formato. Certo? Aí lembrar que o a é o valor que está na frente do x, o b é o que está na frente do y, e o c quem está sozinho. E o xo é o x do ponto, e o y é o y do ponto, certo? Então, ter atenção. E depois, é só substituir na fórmula do jeito que eu fiz com vocês, certo? Eu vou fazer com vocês detalhado, gente. Então, esse vai dar o mesmo jeito. O que muda é esse daqui, que a gente tem que tomar cuidado. Se não está igual a 0, quem está aqui depois do igual, a gente tem que passar para cá e trocar o sinalzinho e igualar a 0, certo? Atenção nesse tipo de questão. Então, vamos lá, não vou resolver, que vai dar na mesma, para o vídeo não ficar maior ainda. Então, vamos fazer um diferente. Calcule a distância. Eu vou apagando aqui. Calcule a distância do ponto. Acho que vai acabar dando 50 minutos de aula. Do ponto A, 3 e 4, a reta S, que é y igual a 5x menos 2, tá? Então, aqui, gente, tem até uma questão assim no trabalho, parecida, né? Então, aqui a nossa, aí que a distância do ponto A é essa reta, certo? Mas essa reta, a gente percebe que está no formato da equação reduzida, não está no formato da equação geral. Então, a gente vai ter que transformar na geral, certo? Porque senão a gente não vai ter o A, o B e nem o C. Então, sempre que tiver em outro formato, a gente tem que deixar no formato geral, certo? Então, para deixar no formato geral, a gente vai passar tudo para o primeiro membro. Ó. 5x é positivo, vem para cá negativo. Menos 2 é negativo, vem para cá positivo igual a 0. Mas tem um detalhe, a gente ainda não está na ordem. A ordem é primeiro o termo que acompanha o x, depois o y e depois quem está sozinho. Aí outra coisinha que a gente precisa arrumar. O valor que está na frente do x não pode ser negativo. A gente precisa multiplicar por menos 1. Aí vai trocar o sinalzinho de tudo. Certo? Aí agora que está no formato da equação geral, aí sim a gente substitui na fórmula. Certo? A fórmula qual que é mesmo? Vamos fazer mais um aqui para a gente treinar a substituição. D igual a xo mais BYO mais C dividido. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos lá. O A, gente, é o valor que está na frente do x. Aí vocês já colocam aqui, ó. Vamos confundir, ó. Lembrar que o xo e o y vocês observam no ponto, certo? O xo é o x do ponto, o y é o y do ponto, certinho? Então, o A, gente, é 5. Que multiplica o xo, que é 3. Mais o B, ó, é o valor que está na frente do y, que é menos 1. Vai ficar menos 1, que multiplica é o y, que é 4, menos 2, ó, senão isso é negativo, certo? Cuidado. Então, vai ficar o a, que é 5 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Certinho? Um minutinho aí, gente.
Voltei. Então vamos lá. Vai ficar. Aí aqui é só resolver. 5 vezes 3, resolve as multiplicações, né? Primeiro, depois soma. 5 vezes 3, 15. Menos 1 vezes 4, menos 4. Com menos 2, vai resultar em menos 6. 25, menos 1 ao quadrado, qualquer valor negativo, gente, qualquer base. Quando a base for negativa e o expoente par, caso 2 é par, vai dar um resultado aí positivo. Então aqui vai dar 1, menos 1 vezes menos 1, né? 1 menos que menos mais, podemos pensar assim também. Então aqui vai dar 25 mais 1 vai dar 26, raiz quadrada de 26. Aí aqui vai dar 9, né? 15 menos 6, 9. Então vai ser 9 dividido por raiz de 26. Aí entra naquela regrinha. A raiz pode ficar embaixo? Não, a gente precisa racionalizar. Aí multiplica por ela em cima e embaixo. Ou seja, numerador e denominador. 9 vezes raiz de 26, 9 raiz de 26. Duas raízes quadradas iguais multiplicadas dão o próprio valor fora da raiz. Certo? Aí terminou a questão, não tem nenhum número que dá para dividir por 9, que também dê por 26. Então terminou aqui a questão. Raiz quadrada de 26 não é exata, assim então não tem o que ser feito. Então essa é a nossa resposta. Então tem esses casos aí de equação da reta, vocês precisam ter atenção. Então vamos falar aí, gente, de retas paralelas. Vou apagar aqui. Vamos finalizando. Depois tem uns 2 probleminhas aí. Muita gente ficou com dúvida, eu vou fazer com vocês também. Então vamos lá. Verifique se as retas, né? Exemplo 8. Verifique se as retas RS são paralelas. Gente, para duas retas serem paralelas, falou paralelas, é só vocês identificar o coeficiente angular. Se for igual, as retas são paralelas. Se falasse paralelas distintas, vocês teriam que analisar o linear, que aí teria o coeficiente angular igual, o linear diferente. Se fosse paralelas coincidentes, coeficiente angular e linear teria que ser iguais. O próprio nome fala, coincidentes. Mas se falar só paralelas, é só vocês identificar o coeficiente angular. Se for iguais, sempre serão paralelas, que as retas sempre que tiverem aí o coeficiente angular igual, vão ser paralelas. Essa é a condição aí de paralelismo, certo? Então, ó, reta S, se estiver nesse formatinho aqui, 5x mais 2 e y igual a 5x menos 4. Aqui já está no formato da equação reduzida, ou seja, tudo igual a y. Então, de olhar, a gente já consegue identificar o coeficiente angular. O coeficiente angular é o valor que está na frente do x. O valor que está na frente do x, né, na reta S, na reta R e na reta S, né, deixa eu colocar aqui, são iguais, ou seja, as retas possuem coeficientes angulares iguais. Então, vocês vão colocar MR vai ser igual a MS, que é igual a 5. Logo, né, são paralelas. Certo? Então, quando está no formato da equação reduzida, é bem simples a gente identificar se são paralelas. É só lembrar que o coeficiente angular tem que ser igual e o coeficiente angular, quando a equação está na forma reduzida, é o valor que está na frente do x. Aí terminou a questão. Certo? Vamos analisar outro formato. Quando a equação está no formato geral, ou seja, tudo igual a zero. 2x mais 3y mais 2 igual a zero. E a nossa reta S, 10x menos 2y menos 1 igual a zero. Aqui, gente, eu poderia falar para vocês, vocês vão ter que transformar na reduzida. Aí vocês vão conseguir obter o coeficiente angular linear. Mas é algo que é mais trabalhoso. Vocês poderiam colocar aqui 3y igual a menos 2x menos 2. Aí passar o 3 dividindo, mas demora mais. Então, se vocês lembrarem uma regrinha, quando a equação está no formato geral, que para vocês lembrarem que o coeficiente angular é o menos A dividido por B. Lembrar dessa forma, vocês calculam aí o coeficiente angular rapidinho, certo? Então, vamos lá. Aí vocês têm que lembrar que o A é o valor que está na frente do x e o B que está na frente do y. Só isso. Então, como é menos A,
com menos da forma vai ficar menos 2 e o B 3. Então, coeficiente angular da reta S menos 2/3. Acha rapidinho se lembrar da fórmula. Então, quanto mais fórmulas a gente memorizar, entender, é melhor. Então, coeficiente angular, aqui eu troquei de novo, reta R. Coeficiente angular da reta R, menos A sobre B. Então, vamos lá. Quem que é o nosso A? 10. Com menos da fórmula, menos 10. Quem que é o nosso B? Menos 2. Fazendo a regrinha de sinal, ó, menos com menos, mais. Então, vai dar 5. Então, a gente percebe que são diferentes. Então, é só colocar MS, ó, diferente, esse sinalzinho diferente, GMR. Logo, as retas RS não são paralelas. E terminou a questão, certo? Então é bem simples, né? Se não lembrar do sinal diferente, só escrever diferente, certo? Então vamos lá, a gente falou aí de retas paralelas, agora vamos lembrar, gente, de perpendicularidade de retas. Perpendicularidade é algo assim que costuma ser bastante cobrado em provas, né, de uma maneira geral. Vamos lá. Sabemos, gente, que duas retas são perpendiculares quando possuem um ângulo de 90 graus. Mas nem sempre nesse tipo de questão é fornecido o desenho. Então a gente tem que lembrar que para duas retas serem paralelas, que o produto dos coeficientes angulares tem que resultar em menos 1. Ou seja, a multiplicação dos coeficientes angulares tem que resultar em menos 1. Certo? Então vamos fazer aqui um exemplo com vocês, para vocês verificar se as retas são perpendiculares. Verifique se as retas RS são perpendiculares. Vamos lá. Letrinha A, y é igual a 5x mais 2 e y é igual a menos x sobre 5 mais 1. Coloquei aqui uma fraçãozinha que a maioria aí, quando chega em fração, acho que é difícil, mas não é tranquilinho. Então aqui, gente, como já está no formato da equação reduzida, é bem simples. De olhar, a gente já consegue identificar o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular da nossa reta R aqui, ó? Vocês vão falar, o valor que está na frente do x, que é 5. Quem é o coeficiente angular da nossa reta S aqui? Ó, é menos 1/5, certo? Porque o valor que está na frente do x é menos 1, denominador 5, menos 1/5. Então, vocês vão pegar esses dois coeficientes angulares e fazer o quê? Multiplicar e ver se vai resultar em menos 1, certo? Porque para ser perpendicular, a multiplicação dos coeficientes angulares tem que resultar em menos 1. Então, a gente vai fazer 5 vezes, abre parênteses, menos 1/5, certo? Multiplicação de um número aqui por uma fração, número inteiro com uma fração, só multiplicar em cima e manter o de baixo. 5 vezes menos 1, sinais diferentes, negativo, dividido por 5. Aí quem quiser coloca 1 embaixo, faz a multiplicação de frações, menos com mais, sinais diferentes, negativo. Resultou em menos 1, então, logo aí são perpendiculares. Aí vocês vão colocar as retas, né? RS são perpendiculares. Aqui está a justificativa para a conta. Aí quem quiser justificar, detalhar mais, né? Coloca pois MR, coeficiente angular da reta S, vezes o coeficiente angular da reta R, vezes o coeficiente angular da reta S, é igual a menos 1, certo? Então é isso, gente. Vamos fazer agora uma questão que a equação não está no formato assim, ó, reduzido, certo? Está no formato aí geral. Não era para eu ter pagado enunciado, mas tudo bem. Então, letra B. Então, a letra B, gente, novamente aí, né, a gente vai verificar a nossa reta R, esse formatinho, mas aqui, vamos fazer que o formato está no formato aí geral. Ó, IS, ó, 2x menos 7y menos 8 igual a 0. A equação, as duas, estão no formato aí geral. Certo? Aí, de olhar assim, quando está no formato geral, ou seja, tudo igual a 0, a gente não consegue identificar o coeficiente angular.
Então, a gente vai usar aquela regrinha que eu expliquei para vocês, que vocês fizeram no outro exercício. Que é só pegar o M, né, coeficiente angular da reta R, vai ser menos A sobre B. Certo? Só lembrar que é menos A sobre B. Mas vocês têm que lembrar, gente, que é bem simples, que o A é o valor que acompanha o X, com menos da fórmula vai ficar menos 2, e o B é o valor que acompanha o Y, vai ficar 5. Então, o coeficiente angular da reta R, nós achamos rapidinho, menos 2/5. Coeficiente angular da reta S, gente, menos A sobre B. Aí, quem que é o nosso A aqui? 2, que é o valor que está na frente do X, com menos a fórmula, menos 2. Quem que é o nosso B? O valor que está na frente do Y. Vai ficar menos 7. Não pode esquecer de levar o sinalzinho, tá? Muita gente esquece de levar o sinal negativo. Então, vamos lá. Menos com menos, mais. Então, 2 sétimos. Agora, o que a gente vai fazer com esses dois coeficientes angulares? Vamos multiplicar e ver se vai dar quanto? Menos 1. Condição de perpendicularidade entre retas, gente. A multiplicação dos coeficientes angulares tem que resultar em menos 1. Então, vamos ver se vai resultar. Menos 2/5 vezes 2 sétimos. Aí gerou, gente, uma multiplicação de duas frações. Qual que é a regrinha de multiplicação de frações? A gente multiplica em cima e embaixo. Menos 2 vezes 2, menos com mais, menos. 5 vezes 7, 35. Então, não resultou em menos 1. Então, vocês vão colocar MR vezes MS, ou seja, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é diferente de menos 1. Logo, não são perpendiculares, certo? E se não quiser escrever perpendiculares, né, coloca perpendicular ângulo de 90 graus, né? Esse é o símbolo aqui que a gente usa para perpendicular, certo? É dessa resumida. Então, gente, agora nós vamos falar de situações problemas, certo? Que a aula assim costuma ser bem cobrado em vestibulares, né? Que é a interpretação, a gente vai falar de duas situações problemas, inclusive tem uma situação problema no trabalho, né? Então, fiquem ligados aí nos probleminhas também, tá bom? Vou fazer aqui duas situações de problemas. Exemplo 10 aqui. Determine uma equação. Determine a equação, né? A equação da reta R que passa pelo ponto A e seja perpendicular à reta S. Então, isso daqui, esse tipo de problema, quando eu passei, vocês achando muito difícil, tá? Não é. Só a gente ter atenção no detalhezinho. Determina a equação da reta R que passa pelo ponto A. O ponto a gente já tem. Porque lembra, a condição para a gente ter a equação de uma reta, a gente precisa ter no mínimo um ponto, o seu coeficiente angular. Um ponto a gente já tem, porque se ela passa pelo ponto A, esse ponto faz parte dela, certo? E seja perpendicular a essa reta S, certo? Então, se a reta R é perpendicular a essa, é fácil a gente obter o coeficiente angular da reta R, certo? Porque para achar a equação de uma reta, a gente precisa ter no mínimo um ponto o seu coeficiente angular, certo? Então, se a gente achar o coeficiente angular dessa reta S, depois é só a gente substituir, ó, na condição de perpendicularidade. O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S tem que resultar em menos 1, certo? Então, o primeiro passo, quando vocês se depararem com uma questão dessa, é achar o coeficiente angular da reta que foi fornecida, que no caso a reta S. Como está no formato geral, é só pegar e lembrar da formulazinha, que é menos A sobre B. Lembrar que o A é o valor que está na frente do X, com menos da fórmula menos 2, e o B é o valor que está na frente do Y, que é menos 4. Não esquece de levar o sinalzinho, gente.
Menos com menos mais, vai dar 2/4. Sempre simplifica quando é possível, como é par, dá por 2, meio. Certo? Então, já obtemos aí o coeficiente angular. Agora, mas aí vocês me falam, mas a gente não tem da reta R. Mas a gente sabe que essa reta S é perpendicular à reta R. E qual a condição para duas retas serem perpendiculares? Quando são perpendiculares, lembra que a gente acabou de fazer? Que a multiplicação dos coeficientes angulares resulta em menos 1. Então, a gente vai substituir na forma o coeficiente angular da reta S, ó, o coeficiente angular da reta R que a gente quer achar, vezes o da reta S, que dá meio, a gente sabe que é meio, igual a menos 1. A gente sabe que a multiplicação dos coeficientes angulares das duas retas vai resultar em menos 1, porque elas são perpendiculares. Então, por isso que a gente pode substituir nessa formulazinha, na condição de perpendicularidade. Agora, a gente vai fazer aqui a continha, certo? Ó, MR vezes 1 vai ficar MR sobre 2. Certo? Quem quiser colocar 1 aqui embaixo, fazer a multiplicação de duas frações, quem achar mais fácil, sim. Certo? Colocar mais para cá, que preciso facilitar. Aí agora, tudo isso igual a menos 1. Aí aqui é só a gente fazer uma regrinha de 3, ó. MR não tem nada aqui, considera 1, vai dar ele mesmo. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, já achamos o coeficiente angular da reta R, que é o que a gente queria. E temos o ponto, é só substituir o xoxô, certo? Que ele falou, determina a equação da reta R que passa pelo ponto A. Então, a gente já tem o pontinho da reta R. E seja perpendicular à reta S. Então, aí, quando fala que é perpendicular, facilita muito. E aí, a gente lembra que a multiplicação dos coeficientes angulares tem que resultar em menos 1, quando as retas são perpendiculares. Então, é só achar da reta S e depois substituir na condição de perpendicularidade. Certo? É isso aí que vocês vão fazer no trabalho. Certo? E aí, depois, gente, é só substituir, quando a gente já tem o coeficiente angular da reta que está pedindo a equação. E só pegar, substituir o coeficiente angular e ponto. Ioiô, xoxô. Y menos Y igual a M que multiplica X menos XO. Aí vamos lá. YO, gente, é o Y do ponto que é 2. O coeficiente angular menos 2 que multiplica X e o XO é o X do ponto que é 1. Aqui faltou eu colocar, gente, determine, vou colocar, determine a equação reduzida, né? Porque eu não falei o formato, né? Então, vamos acrescentar aqui, determina a equação reduzida. Certo? Tem que falar o formato. Certo? Se fosse um teste, né? Pelo formato, né, das alternativas, vocês iriam ver se era geral ou reduzida. Certo? Então, aqui, a reduzida, a gente sabe que é tudo igual a Y. Então, aqui a gente só repete, aqui a gente faz chuveirinho, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 1, menos com menos mais. Aí aqui, gente, aí a gente lembra com o formato da equação reduzida, cuidado com não confundir com o geral. Equação reduzida, gente, é tudo igual a y, então a gente vai tirar o menos 2 daqui, só fazer y. Vai ficar y é igual a menos 2x mais 2, menos 2 é negativo, vem para cá positivo, então y vai ser igual a menos 2x, 2 mais 2, 4. Terminou a questão. Sempre esse formatinho, né, o valor que acompanha o x primeiro, depois o termo independente. Olha que interessante, de novo, sempre que a equação estiver em formato reduzido, vocês observam, gente, o valor que está na frente do x, que o valor que está na frente do x é o coeficiente angular, certo? Que é menos 2 e foi o que a gente achou. Então, tá certo. A maneira de vocês terem certeza que tá certo. Certo? E aqui o 4 é o linear, que nesse caso aqui não vai influenciar. Mas, num gráfico, se eu pedisse para vocês analisar quem é o coeficiente linear, vocês iam observar que é o valor onde a reta corta o eixo y. Certo? Então, vamos fazer só o último aí, esse já não tem no trabalho, mas a gente falou muito nas aulas, para a gente determinar a equação de uma reta paralela, certa a outra. Aqui a gente fez de perpendicular, vamos fazer de paralelo. Certo, gente? Então, vamos fazer o último aí para a gente finalizar, para a gente falar de tudo, para não ter dúvida. Depois é só vocês praticarem, tem bastante exercícios. Então, vamos lá, gente. Número 11. Determine a
a equação da reta R que passa pelo ponto P e seja paralela à reta S. 3x menos 4y menos 2 igual a 0. Então, vamos lá. Determina a equação da reta R que passa pelo ponto P e seja paralela à reta S. É parecido com aquele. A diferença é que essa reta R é paralela ao invés de perpendicular. Então, vamos lá. Ele quer a equação da reta R e que essa reta... determina a equação da reta R que passa pelo ponto P. Então, pontinho a gente tem. Mais uma vez, gente, o que a gente precisa ter para a gente achar a equação de uma reta? A gente precisa de mínimo um ponto coeficiente angular. Desde o comecinho da aula até aqui eu estou falando para vocês, toda a aula também eu falo, para vocês não esquecerem, né? Repetição. Repetição leva a gente aí a lembrar sempre, certo? Então, vamos lá, leva aí a lembrar, leva aí repetição, leva entendimento, certo? Então, vamos lá. Então, já temos o ponto, mas o que falta? A gente precisa no mínimo um ponto, o que mais para achar a equação de uma reta? Coeficiente angular. Coeficiente angular a gente não tem, a gente tem um ponto. Mas, olha que interessante, quando as retas são paralelas, o que elas têm em comum mesmo? Que a gente fez uma outra questão, os coeficientes angulares são iguais, gente. Olha que interessante. Então, sempre que falar que uma reta é paralela à outra, vocês vão lembrar que os coeficientes angulares são iguais. Então, se a gente obter o coeficiente angular dessa reta S, a gente, consequentemente, logo a gente vai achar da reta R, certo? Porque se são paralelas, o coeficiente angular é igual. Aí, quando a equação está no formato geral, de olhar, a gente não consegue já identificar o coeficiente angular, como a gente consegue identificar na reduzida, né, que é o valor que está na frente do x. Mas tem uma maneira bem simples que a gente acabou de falar. É só pegar MS, coeficiente angular da reta S, é igual a menos A sobre B. Usar essa formulazinha. Lembrar que o A é o valor que acompanha o x, com menos da fórmula vai ficar menos 3. E o B é o valor que acompanha o y, que vai ficar menos 4. Regrinha de sinal, menos com menos mais, 3 quartos. Né? Como são paralelas, a gente já achou o coeficiente angular da reta R. Certo? Então, o coeficiente angular da reta R é 3 quartos. Porque quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Não esqueçam disso. Certo? Então, agora que a gente já tem o coeficiente angular da reta R, já temos o ponto, porque se a reta passa por esse ponto é dela, pertence a ela. O que a gente faz quando a gente já tem tudo mesmo, gente? Substitui aí aonde? Ioiô, xoxô. Então, y menos yo igual a n que multiplica x menos xo. Então, novamente, quando a gente já tem o coeficiente angular, já temos o ponto, onde a gente substitui mesmo, quero ouvir? Ioiô, xoxô. Então, vamos lá. YO, quem que é o YO? É o y do ponto, que é 4. Coeficiente angular, 3 quartos. X menos xo, o x do ponto, que é 2. Aqui, novamente, eu não coloquei. Eu determino, vou colocar a equação geral. Tá? Que a gente já fez o outro exemplo como reduzida. Então, vamos lá. Determina a equação geral da reta R, que passa pelo ponto P, que seja paralela a S. Certo? Então, vamos lá. Agora, gente, sempre que for fração, ó, vai passar multiplicando. Não esqueçam esse macete aqui. Depois só o chuveirinho. Aí não precisa fazer MC. Ó, 4 vezes y, 4y, 4 vezes menos 4. Sinais diferentes, negativo, menos 16, igual 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2. Sinais diferentes, negativo. Como equação geral, qual que é o formato da equação geral mesmo? Tudo igual a zero. Então, vamos lá. Vai ficar 4y menos 16, vai passar tudo para o primeiro membro e vai igualar a zero. Mas não esquece, tem que trocar o sinalzinho. 3x é positivo, vem para cá negativo. Menos 6 é negativo, vem para cá positivo. Tudo isso igual a zero. Aí, já está pronto? Não está pronto. Cuidado aqui.
tem que estar primeiro o valor que acompanha o x, que é menos 3x, ó, pega do jeitinho que está aqui, com o mesmo sinal. Depois, ó, quem está com y, 4y. E depois aqui a gente vai juntar os números, ó, menos 16 mais 6 vai ser menos 10, igual a zero. Cuidado, gente, que muita gente erra aqui no finalzinho, tá? O a é o valor que está na frente do x, não pode ser negativo. Aí a gente multiplica por menos 1, vai trocar o sinalzinho de tudo, certo? Aí essa é a nossa equação geral da reta R. Então sempre lembrem-se que quando duas retas são paralelas, a gente até fez um exercício aí para identificar, os coeficientes angulares são iguais. Então esses probleminhas não são difíceis, a gente tem que lembrar das propriedades, tá? Se fosse perpendicular, a gente usaria a condição de perpendicularidade, igual a gente fez, certo? Então aí, a gente falou aí de todos os casos, então estudem bastante, façam o trabalho, gente, realmente façam o trabalho, que vai ajudar muito vocês no entendimento do assunto, vai ajudar muito vocês fazerem a prova, tá? Então, espero aí ter ajudado, gravei com muito carinho para vocês. Então é isso, gente, fiquem com Deus, amo vocês.